Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa, músicos aqui em Caxias do Sul. Esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, que acontece com o apoio da X-Play TV. Aqui a gente conversa sobre arte, música, cultura, histórias. A gente convida pessoas que a gente admira muito, que a gente gosta muito, que nos inspiram de alguma forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assina o nosso canal, já segue a gente, baixa o super app X-Play Digital e é um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós temos um convidado, eu vou dar uma pequena introdução aqui. Então, ele é um grande diretor artístico e coordenador de incontáveis projetos na área de música em Caxias. Para quem já ouviu falar da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul, da Sociedade de Cultura Musical, a SCM, a Orquestra Sinfônica da UX, dentre outras, essas estruturas importantíssimas para a música e cultura da nossa cidade têm o trabalho sério desse profissional, que também é músico, oboísta, foi oboísta da OSCA, da Orquestra dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo, da Banda Municipal de Caxias do Sul e da Orquestra de Concertos de Caxias do Sul, que levou a música erudita a várias cidades do Rio Grande do Sul. Foi coordenador do curso Fundamental de Música da SCM UX, coordenador do setor de desenvolvimento cultural da UX, coordenador do UX Cultural, titular da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura desde a sua formação em 98 e, em 2022, coordenou a criação da Orquestra Jovem UX Lions Educ e da Orquestra Acadêmica da UX. Moacir Lázari! Que alegria! Obrigada por estar aqui com a gente, Moa! Que alegria te receber aqui. Obrigado, muito obrigado. Com vocês. Uma alegria muito grande, muitos projetos juntos, né? Verdade. Nossa, muitos desde sempre, né? Os que começaram conosco, né? Exatamente. Mas esse é o ponto, né, Moa? O que me chamou a atenção, assim, dessa questão do teu currículo é que tu foi imprescindível na criação de várias, eu vou chamar de estruturas, mas não é isso, mas assim, historicamente, na música de Caxias do Sul, a gente deve muito às tuas iniciativas e ao teu trabalho. Então, muito obrigada por isso, assim. Olha, eu acho que até tu falaste aí, Tita, que como músico oboísta, né? Já o oboé eu não pego desde 2001, né? Quando começou a Orquestra Sinfônica da UX. Olha. Aí a opção foi definitiva pelos bastidores. Eu já vinha numa carreira antes de músico oboísta, né? Uhum. E aí, na sequência, dividindo as tarefas como produtor também, na área de produção. Pois é. E aí, quando começou a UX, quando a UX assumiu a Sociedade de Cultura Musical, lá todo mundo sabe já da história, né? Uhum. Então a opção foi para ficar definitivamente nos bastidores, que é o meu papel, né? Não é estar aqui na frente, loucura, mas é bastidores, né? É incrível, mas tu leva jeito pra coisa. E onde me encontrei mesmo, que legal. Né? Que legal. E eu acho que o que me levou a isso, eu sou um músico um pouco tardio, né? Eu comecei tarde a estudar música e aí justamente o oboé, a dificuldade de conseguir professores. Primeiro me fala por que o oboé, porque pois é tão raro. Eu sou suspeita. A Tita eu amo o som do oboé. Mas todo mundo fala que é dificílimo, é um instrumento muito caro e tal, mas eu acho incrível. Mas assim, tu tinha quantos anos? Pouco mais de 20 quando tu escolheu o oboé? Tava com 22 anos, eu acho. Aí, eu antes brincava com flauta doce, fazia comunar. A gente até tinha um grupo de música folclórica latino-americana, lá dos tempos do Newton, da Miriam. Nossa, que legal. Lá da turma do Pio X. Eu conheço esse povo todo, é da minha época também. Que legal, Então, foi dali, e aí, então eu tinha aulas com o Newton, então professor de música, e aí ele foi, numa oportunidade, ele foi visitar um luthier no interior de Santa Catarina, não lembro que cidade, e então o nosso saudoso maestro Pedro Paulo Mandelli pediu um frete para ele, né, que ele tinha mandado uns instrumentos para concerto lá, nesse luthier, e um desses instrumentos era um oboé. Olha aí. E aí o Newton chegou no domingo, eu fui até a casa dele, vi esse instrumento, e eu me encantei, em primeiro lugar, pela estrutura dele, né, pela construção.
E aí, enfim, foi meio que amor à primeira vista. Aí eu, no dia seguinte, ele foi entregar esses instrumentos na Oscar e me convidou para ir junto, né? Era um oboé e um fagote. E aí eu fui junto e aí eu ouvi pela primeira vez ao vivo o som do oboé, aí descobri isso e foi amor à primeira vista. É o instrumento mais lindo da orquestra. É sem lindo, dúvida eu nenhuma. também A acho. Tita Eu ama, também a acho. Tita Eu sou ama. louca pro oboé há muitos anos. Assim. Desde a primeira vez que eu ouvi o som, me encantou. Assim. E essa questão de ser um dos instrumentos mais difíceis, os instrumentos de palheta dupla, eles têm uma característica ainda. Tecnicamente, ele exige uma pressão, tem as suas particularidades, como todo instrumento, né, Rafa? A dificuldade ainda está, que é a construção da palheta, que ainda é pelo próprio músico, né? Então, acho que essa é a diferença dos demais instrumentos, né? Depois, a partir daí, seguem as dificuldades técnicas, né? De qualquer um instrumento, né? Claro. Então, ainda é a construção, quando surgiram os primeiros instrumentos, os primeiros oboés lá no período barroco, né? Antes um pouco também, as palhetas duplas. Desde aquela época até hoje, basicamente, pouco evoluiu. É tudo muito artesanal, Que muito lindo manual. isso. E cada oboísta Mas isso é muito legal. descobre a sua forma, né? De raspar, ficar amarrando, raspando. Que massa! Então, enquanto que os outros músicos pegam, montam o seu instrumento, já lá um saem clarinete, tocando. compra 10 palhetas, das 10, 3 são boas e sai tocando. O oboísta tem que construir sua palheta, às vezes ele dá uma legal. escapada na faca, E aí já ele era, já- perde todo o serviço. Olha isso. Tu ainda tem um oboé, Moa? Não. Ah, O oboísta já ia ele negociar é contigo. escravo do oboé. Tô brincando. O oboísta tem que ser escravo, né? Ele tem que estar sempre, diariamente, Tocando, construindo estudando. palheta. Ah. Então é mais esse tempo de construção de palheta que exige, além do estudo da técnica, né? Não tinha nem noção disso. Então chegou um momento ali que um limiar, e aí a dificuldade também, eu acho que talvez seja aí, eu estava pensando esses dias, inclusive conversando com meus colegas lá, e pensando por que, né, desse meu trabalho, né, eu acho que lá naquele momento era essa dificuldade que se tinha de aprender, né, de buscar e de formação, era tão difícil, né, Eu imagino. então eu me envolvi. Apesar de trabalhar todo esse tempo na produção, eu me considero muito mais músico do que eu me sinto Claro que músico, sim. né? Me sinto muito. Até porque tu tá muito perto da coordenação artística, né? Sim, Então, sim. Agora, esse lance de fomentar, que tu falou que essa separação tu foi em 2001, né? Que tu decidiu, assim, seguir mais nos bastidores, assim, né? Mas como é importante na nossa cidade as pessoas que fomentam a arte e como é raro as pessoas que fomentam a arte de uma maneira séria. E todo mundo te adora. Todo mundo te adora. Sabe, tu é uma referência para nós. Só que eu quero dizer uma coisa, porque assim, ó, tua decisão, né, tu resolve fazer isso em 2001. Só que antes disso, eu conheço Moa nos anos 90, porque por algum motivo o Moa lá na coordenação, não sei exatamente qual era a tua função lá na SCM, mas o Moa, por algum motivo nobre, ele resolve emprestar uma sala da SCM para 5 cabeludo fazer barulho. Que massa! É verdade. Fazer barulho. Isso pra mim é uma coisa que para mim tu já ganhou um status diferenciado ali. Porque como que... o que te levou, né, a emprestar? Tipo, não, pode ensaiar aqui. Que massa. Pode ser aqui. E nós nos encontramos. E assim, ó, a gente ensaiava muito, né? Então era tipo, a gente toda manhã já chegava e aí, Moa, beleza? E tava lá o Moa, a Todas as Esther, manhãs né? Vocês ensaiavam? Nós ensaiávamos todas as manhãs. E era uma banda O de heavy Akashic? metal. Era uma banda, era o Caramba. Akashic, era uma banda de Mas- heavy metal. mas, E era o Moa, não, o Moa arrumou a sala aí pra nós. Cara, Mas nós tu íamos lembra lá como é fazer que era a barulho. sala? Tu lembra como é que era Claro a que sala? eu me lembro, imagina se eu passei 2, 3 anos da minha vida lá, toda manhã indo lá. Mas da onde que tu tirou esse... É um dom tu ter essa coisa de fomentar, de incentivar, porque isso é antes de tomar tua decisão. Tu sabe que, bom, antes mesmo da música, a minha profissão beira a área artística, né? Eu fui durante 10 anos, assim como meu pai, meu tio, alguns primos. Eu fui alfaiate, Isso né? me pegou de surpresa. Mas Isso eu isso a gente queria vai até te conversar, a gente vai ter que perguntar conversar mais se a minha sobre camisa isso. tá alinhada. Eu ia te perguntar em seguida. O que tu acha? Alfaiate, gente. Então, Esse fui botão aqui alfaiate pode ficar ali. aberto? Ai, Vou ai, deixar ai. assim. Já perdi Incrível. Já agora. nunca perde, né? Imagina, isso foi lá Conta em- isso pra nós.
Não, então, eu lá nos meus 16, 17 anos, quando tinha que procurar emprego e estava vendo assim, meu pai alfaiate, dizia, ó, quer trabalhar aqui, pode trabalhar, ou quer procurar numa empresa, aí até fui tentar ver o que eu ia fazer da vida, né, e aí eu disse, não, vou seguir aqui em casa, né, como alfaiate. Então, minha mãe também, costureira, né, minha saudosa mãe, meu saudoso pai. Que demais. E aí, meu tio, que foi quem ensinou meu pai, e assim vai, né, as coisas de família. E aí que eu segui assim, então não deixa de ser uma arte, né? Porque é a alfaiataria. E não né? deixa de ser, é o cuidado com o outro, né? É o cuidado com o outro, né? Também, exatamente. E aí comecei a dividir essa coisa de música também, a partir daquele momento. Na época, também as coisas, né? A gente precisa sobreviver. Eu estava constituindo família ali em 90, né? Então, 89 foi um momento assim marcante que aí foi definitivo, que aí eu migrei definitivamente para a área da música, né? Então, que eu parei com a alfaiataria e fiquei só na área da música. E estava ali logo em seguida constituindo família, casando já com a encomenda da Vanessa, né? Hoje como eu sinto falta delas, né? Longe daqui, a minha neta e minha filha, né? Isso dói muito, claro. Nossa, corre lágrima. Imagina. Mas assim, tão longe, mas não tanto, né? A gente volta e meia tá lá com elas, né? E aí, então, enfim, com família, e aí foi uma escolha, aí até eu já vinha antes, né, dividindo as duas profissões, desde 86, quando eu comecei a ganhar os primeiros cachês como músico, né? 85, 86 aí que começaram a acontecer. E aí eu comecei a dividir essas duas profissões. E até 1º de maio de 89, né? Que foi o dia que foi assinada a minha carteira na Sociedade de Cultura Musical como secretário da Escola de Música. Então, ali é que, nesse momento é que eu antes já tinha ocupado, além de músico oboísta, eu já tinha sido arquivista, tinha sido responsável pela montagem da Oscar, enfim, ia fazendo essas coisas para poder constituir um orçamento, né, para sobreviver. Mas tem que ter um perfil, assim, Meu Deus, porque, claro, eu sei que tu estudou administração, tu se formou, Depois, mais tarde. Mas acho que tu sempre, de alguma forma, tu sempre teve alguma atração por essa questão mais E o dom, porque lidar com músico, né, amor? Vamos falar a verdade. Eu tenho que lidar com uma musicista aqui há 20 anos. Com aqui há 20 e anos. não é simples. Não é simples, né? E tu tá por trás, assim, cara, ali na UX chegou a ter, eu acho que na UX chegou a ter 40 e poucos músicos na Sinfônica. Fixos 40, mas já fiz produções com mais de 300 músicos. Meu Deus, 300 problemas. 300 problemas para resolver, né? Egos para administrar. Meu Deus. Então, aí naquela época, então, que aí houve essa oportunidade de assumir a secretaria da Escola de Música, né? Da SCM, lá da Oscar, né? Então, a Oscar, né? Até 90, ainda no início de 90 que existia a Oscar. E aí, enfim, aí já tinha os professores, os alunos. Aí a gente já nessa época formou uma pequena orquestra, disse, vamos juntar os professores aqui, porque cada um vinha, tinha uns que vinham de Porto Alegre e davam as aulas, e aí eram meio que cada um na sua sala e iam embora. Eu disse, vamos juntar esse povo aqui, eu também estou aqui, fico estudando, tenho tempo ocioso aqui, vamos estudar, vamos fazer. Então a gente começou essa brincadeira com uma orquestra jovem dos estudantes, paralelo ao Oscar, né? A ideia é essa, vamos tocar juntos. Já tínhamos também criado antes a orquestra, a Promúsica, né? Pois é, a orquestra de câmara. A orquestra de câmara Promúsica também, né? Eu do coro de câmara da Promúsica. Exato. E aí, mas só que daí nesse momento eu já tinha saído, porque aí enfim, a orquestra de câmara acabou ficando só cordas, né? Eu fui o vice-presidente fundador da Sociedade Promúsica de Concertos Sinfônicos. Então a gente fazia encontros de educação musical em Nova Petrópolis, Canoas, o tempo do Newton, Isolde Frank e várias outras, né, professores, a ideia de trabalhar com educação musical. Então daí também, acho que foi daí que eu fui buscando
São essas reminiscências que me trazem até aqui, né? E aí então eu fiquei só na escola de música, aí veio 90, aí chegou 90, então eu tocava ainda lá nos Meninos Cantores de Novo Hamburgo, aqui na Oscar, e escola de música, né? E aí começa o ano de 90, assume o nosso querido presidente Collor, acaba com todos os subsídios, acabou com a Lei Sarney, que era o que mantinha a Oscar, na época que assim ampliou muito, né? Sim. E aí, enfim, aí se foi, praticamente foi tudo. E aí nós já vimos com essa orquestra jovem, né? Dali nós já tínhamos alguns convites, né? Mas nós tínhamos o Daniel Helze, que está até hoje, que era músico da Oscar, né? Caramba. E professor. Nós temos o Bitos, né? O Fábio Alves, que hoje coordena todos os nossos projetos de música, né? Hoje é o nosso diretor artístico lá, musical. Querido, né? O Carlos Zinani, enfim, Isso outros aí. Época. Isso dessa época, Da 90 eles jovem. estavam por ali, né? E inclusive o Beats era um dos cabeludos. Era um daqueles 5 cabeludos. Exatamente, né? E ele dividia, né? Ele ficava dos dois lados lá, na sala de motores lá, né? Teste de motores que vocês ficavam. Lá era. Mas o Bito sempre foi um cara muito Eclético, talentoso e eclético, né? O Bito, o que ele faz bem feito. Né? Sim. Inclusive, um amigo do coração. Então, daí é que ficou, aí foi acontecendo essas coisas, aí acabou a Oscar, todos demitidos como músicos, eu fiquei como secretário da escola de música, até eu tinha feito a transferência, que nós ficávamos num prédio emprestado, em frente ao Hospital Saúde, e a gente se mudou por esse prédio que era da antiga Alpina do Brasil. Isso. E foi aí no início de 90 que houve essa mudança também. E logo no primeiro dia, ali, meados de março, que veio a notícia que fechou e parou, e não sei o que vai acontecer, bloquearam todos os recursos que tinha e não tinham muitos, e aí parou, né? E aí parou tudo. E aí começaram a chamar um por um dos que eram contratados, demitiram todos os músicos, depois o diretor artístico, que na época era o Sparano, que foi meu professor de oboé também, importante pessoa na minha vida, né? Já não está mais aqui neste meio, mas com certeza olha ainda por nós por aqui. E, enfim... Aí eu fiquei por último, eu fui o último a ser chamado lá na Randon, né? Na época a diretoria era de lá. Olha. E eu já fui com a minha carteira, digo, agora eu vou voltar para a alfaiataria, né? Vou fazer o quê? Porque fechou a Orquestra dos Meninos Cantores também, já não estava mais atuando, já vinha com dificuldades, enfim. E aí eu cheguei lá e eu saí com o seu Ivo Scott de lá e disse, não, nós precisamos continuar. Enxergamos em ti uma pessoa que pode dar continuidade. Na época a direção artística era do Dinho, né? O Moacir Chiarello. Então, as coincidências, né? Querido, olha isso, gente. Bom, o Dinho é um verdadeiro apaixonado pela música. Queridaço, então, meu Deus. Queridão, que legal. Gosto muito dele. E aí começamos a fazer trabalhos assim, a gente precisa continuar, precisa ver algumas coisas, né? Sim. Aí essa história de vocês irem para lá começou, na verdade, com o Misericolone, que eles tinham um ensaio, eles estavam ensaiando, começando os ensaios da peça do Quatrilho, né? Do Quatrilho. Nosso Misericolone querido... é um grupo de teatro, para quem não conhece. Fundamental na história de Caxias. Teatro do nosso Pozenato, que é Exatamente. De partir. Fazer o passamento, né? Tempo. Há uma semana atrás. Querido. Então também é outra pessoa lá dentro da universidade, né, que a gente conviveu muito e Imagina. Nossa, de uma bagagem cultural fenomenal, né? Sem dúvida. A história da universidade se confunde, né, com essas pessoas. Um deles é o Pozenato, sem dúvida nenhuma, né? A história de Caxias toda, E aí o Misericolone então estava iniciando a preparação e eles queriam estrear e eles estavam com dificuldade no local de ensaio porque não tinha pé direito para iluminação, eles já queriam fazer isso. E aí eles nos procuraram lá, o Scott, a mim, e aí a gente achou um canto lá. E aí, daqui a pouco tinha o Nave também, que estava com dificuldade de espaço. Caramba! Aí o Eco Dei Monte. Incubadora de... Aí, o Eco Dei Monte. Em 92 veio também a orquestra, a Banda Municipal de Caxias do Sul, que aí era criada pelo Mandelli. Aí foi transformada em banda sinfônica em 92 também. Então a SC me emprestou todos os instrumentos, tímpanos, metais e mais outros instrumentos de percussão, fez uma parceria, né? E aí a gente criou, aí também, aí eu acho que através do Beatles e companhia, tinha o De Rose que tocava na orquestra. Violino. O De Rose era violinista da orquestra, exatamente. Então aí tinha, e aí onde é que a gente vai ensaiar?
Venham. Que legal! Mas quando eu cheguei, Moa. assim, a primeira coisa, assim, eles me falaram do Moa, assim, tem que conhecer o Moa aqui, o Moa... É que o Moa é calmo, pra mim, né? que eu já te conheci Tem como até rap, Moa. né? Em homenagem daquela época. Como? Não, o Moa é a paixão de todo mundo, meu Deus. Eu disse, tem até rap em minha homenagem, composto à época tem? pelos guris. Meu Eles vão Deus. lembrar, deixa. Eu não sabia, mas isso aí nós vamos descobrir. Que loucura, Moa, que bacana. E essa reconstrução, ela acaba sendo, na área cultural, ela acaba sendo uma coisa que se repete, né? Porque nós tivemos também uma reestruturação também na orquestra da UX, agora trazendo para cá, né? Como é que é isso? Como é que é para ti? O que te ajuda todo esse know-how de recomeçar, de não deixar a semente morrer? Como é que funciona isso? Tem que ter... o Moa... Pois Tem que ter o Moa ali para segurar as pontas. Né? A gente num dia vai embora decepcionado, triste, achando que tudo parou, né? E aí... Eu já agora com 6.2 já não tá mais tão fácil, né? Eita, já quase 6.3 tá aqui, louco, né? Eu digo, já tá quase vencendo o meu prazo de validade. Tá nada, moça, você tá louco? A gente precisa por muitos e muitos anos. Mas eu acho que tu tem que cuidar com coisas que te fazem sofrer. Tá? Tu tem que cuidar com as tuas escolhas. Eu sei que para algumas coisas o cara não muda mais, que daí aí a idade pega. Mas tu sabe, mas tem coisas assim, tu tem que ter uma vida leve, tu tem que ter prazer. Não se estressar muito. Coisas, tem que cuidar bem com o que tu escolhe pra tua vida. Só daqui a pouco vocês vão entender do que nós estamos falando, porque eu e o Moa somos muito amigos. Eu gosto muito do Moa e é uma coisa que nos... Inclusive, eu vou te fazer uma pergunta. Tu é natural de onde? Eu sou de Fagundes Varela. Tu é de Fagundes Varela. Que toda essa região faz parte da grande Fagundes Varela. Então já vamos entrar no assunto. Quando tu se transferiu para Caxias, tu veio de carro? Na verdade, eu nasci em Fagundes Varela, mas logo eu me mudei para uma outra localidade que se chama Caseiros, hoje também município, né? Interior de Lagoa Vermelha, onde eu vivi até os meus 10 anos. Então eu só nasci em Fagundes Varela, né? E fui morar em Lagoa Vermelha, que fica ali entre ela pertencia a Lagoa Vermelha, entre Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Fica a 18 quilômetros de Lagoa Vermelha em direção a Passo Fundo. E aí depois você veio para Caxias? E aí depois que eu vim a Caxias. E tu veio de carro? Cara, se eu contar essa história, não, porque o que eu tô te dizendo, tu veio de carro pelo... Não, quero saber essa história. Fazer a piadinha, mas eu vou dizer que tu veio de carro, porque se tu tivesse... Tu veio de carro, sim, tu não lembra. Moa, deixa eu contar minha história. Tu veio de carro, tu veio pela RS 122. Porque se tu tivesse vindo de ônibus... O teu coração ele teria ficado ali perto da rodoviária. Mas como tu veio de carro, tu entende aquela coisa a primeira impressão, sabe? Tu acabou se precipitando, mano. Na chegada a Caxias, tu já se apaixonou pela primeira coisa que tu viu, tu não esperou ver tudo. Exato. Né? E aí tu perdeu a oportunidade, né? De escolher. Né? E aí te garantiu. Posso falar do que vocês estão falando? Posso falar? Eles estão falando de time de futebol, tá, gente? É que porque o Rafa, todo mundo sabe que a Juventude nós somos o Moa se apaixonou pelo time da entrada da cidade e o meu time é o time ali que fica próximo a uma outra entrada da cidade, que é o pessoal que vem de ônibus. Mas eu me apaixonei por uma coisa muito maior do que um time. Uhul. Eu me apaixonei pelo ser Caxias. Pronto. A gente brinca muito. É isso aí. Eu quero que é verdade. É tudo, inclusive ouso dizer que é tudo, menos futebol. Eu não nasci ser Caxias, eu escolhi ser Caxias. Isso é legal. E assim, a gente brinca muito porque o Moa, a gente tem as cores diferentes, mas a gente tem a mesma paixão e o respeito pela paixão do outro. Porque isso é importante. Inclusive, eu me dou muito bem com o Moa. Com o Moita, né? O Moa é o Moa. Mas o Moita que é o presidente da Falange. É meu amigo. Porque as pessoas que amam o futebol, elas sabem que a paixão de um é exatamente igual à tua. Então o que nos une é muito maior do que o que nos separa, que é o amor por aquilo. Sabe? Então eu e o Moa, desde sempre, primeira coisa quando eu chego no ensaio da orquestra, eu sou um convidado e tal, a primeira
coisa, a gente tá falando de futebol, tá se tocando corneta e sempre com muito respeito e carinho, né? O que eu mais sinto da minha origem de ser Caxias, o que eu sinto mais falta é daqueles momentos da minha origem, onde a gente ia junto pro campo, onde uma torcida não precisava ficar 1 hora esperando para outra sair. Ai, né? nem me Então fale. isso é que me faz muita falta, tá? Essa é a falta que mais me faz no futebol e que mais me entristece, Claro. né? Mas eu tenho essas alegrias lá daquele passado em que nós íamos assistir os Cajus, nós saímos, se fosse onde fosse o estádio, era praticamente dividido pela metade, a gente falava. antes Era, aqui, eu me né? lembro, cheguei a pegar chegava isso. junto, não tinha separação de torcidas. As torcidas ficavam separadas, mas não tinha grade. Não tinha grade. Claro. Não tinha A grade. gente chegava e saía junto, e brincando. Isso. Às vezes dava umas confusõezinhas, dois se Ah, bom. desentendiam. A provocação o resto, tá valendo, Mas o resto mas era separava, de né? violência. Quando partiam, Sim, às meu vezes, pra Deus. dias de fato, Mas eu me né? lembro de... A gente estava falando A galera antes de já entrar no ar. deixa Que disso. eu me hoje é o lembro de ali contrário. na Hércules hoje- Galó, onde ali do lado tem aquele bar ali do Juventude ali. Eu entrava pela fila às vezes. Claro. A fila entrava, era mista. Porque Sim, a torcida, sim. quando a gente chegava naquela entrada que dá ali no lado direito da curva sul do Jacone, a torcida do Caxias seguia reto e a torcida do Ju dobrava para a esquerda. Era isso aí. Era assim. Era E a assim, torcida do Caxias exatamente. ficava onde a área é coberta hoje do Ju. Exato. Ficava ali. É lá Da no Mato mesma Sartori e ali. Lá no né? Mato Metade, Mas o meio a meio, peso lá. da Meio a torcida meio. ficava ali. Ficava ali na lá cobertura. atrás do gol era menos, era mais sim, organizado. sim. Exatamente. E lá no Centenário a mesma coisa, a torcida do Ju ficava na geral. E lá atrás do gol, como lá é proibido entrar com binóculo ali no Centenário, o pessoal que vai atrás do gol... O pessoal que. Não, a torcida do Ju não Estádio ficava grande, atrás do né? gol. Estádio grande. É o estádio de Caxias. O pessoal não ficava atrás do gol, ficava ali na geral, né? Ficava ali na geral. Ainda bem que eles não permitiam a entrada de binóculo, mas sem permitir a entrada de capacete. Olha. Eu acho que a gente tem que Vamos voltar mudar de pro assunto, tema, mas vamos assim, voltar ó, pro quer dizer que a tema. gente isso é o que é a minha relação Claro. boa, que sempre foi com muita Provocação, corneta, mas né? com muito carinho. Sabe, assim como eu tenho muito carinho por... Eu tenho muitos amigos do Caxias. Claro. E essa Da a mesma primeira forma. coisa, quando o Caxias... Eu brinco com meus amigos do Caxias que assim, ó, no ano passado, quando o Caxias subiu, eu até os 48 eu tava torcendo pro Caxias tomar um gol no último minuto. É óbvio. Acabou o jogo, eu fiquei feliz pelos meus amigos. Claro. E mandei mensagem para vários deles, parabéns. Claro, E aí, sim. quando o Ju subiu no outro ano, eu recebi dos meus amigos do Caxias. O Ju subiu no mesmo ano, né? Que foi ano sim. passado. Meus amigos, Rafa, tava secando, mas parabéns. É, Porque a claro. gente acaba ficando Sim, feliz sim, pela sim, felicidade sim. das pessoas que a gente ama. Claro. Eu tô feliz que vocês vão escapar este ano. Tá, também não precisa, Não precisa exagerar. também não precisa Tudo exagerar. bem, não tem Mas problema. nós vamos escapar sim. E daí nós estava falando do recomeço. Mas né? eu quero saber como é que ele chegou, porque ele falou que ele não veio de carro, Tem uma mas história. tem uma história. Pois é, tu sabe que lá Como em é que tu chegou em Caseiros, Caxias? imagina que até os meus 10 primeiros anos de vida, essa localidade não tinha nem energia elétrica, né? Então, imagina chegar em Caxias numa noite, a gente veio, tinha dificuldades, é lógico, Uau. quase que retirantes de lá, né? Uau. E minha família veio, a gente saiu numa noite, tarde da noite, para fugir da fiscalização, Caraca. num caminhão de combustível que saía daqui provavelmente de Canoas, levando combustível para aquelas lados lá, né? Gente. E a gente carregou uns trens de cama, algumas coisas assim, em cima da Da caçamba do tanque, né? Do caminhão-tanque. Caraca. E minha mãe com minhas 3 irmãs vieram com o motorista e eu e meu pai viemos pendurados lá. Se equilibrando. Gente, que loucura, amor. Pois é, a Olha primeira que vez que eu linda conto essa história fora da minha Que família. legal, que honra, meu Deus. É, assim. Que Então a gente chegou aqui, o primeiro susto que eu levei, imagina a noite quase, né? Um guri de 10 anos chegando aqui, cansado, a gente foi morar lá na Giacomo Zatti, né? Que ficava do lado da antiga Getal. Sim. E aí às 6 horas da manhã, aquele apito de trem que se ouvia por toda a cidade. Sim. Essa foi a primeira coisa que... Não, a segunda, porque a primeira foi toda a iluminação de uma cidade grande que eu Sim. nunca tinha visto, né? Então quando a gente vinha por baixo da lona, assim, enxergando tudo aquilo, o que é isso aqui, né?
Meu Deus, E que aí, legal então, quando isso. cheguei, apaguei, e aí eu ouvi o Amado. apito da Getal. Talvez esse seja o primeiro som, né? Olha Olha isso, isso. boa! Vai entender. Que demais isso, Que incrível mano. essa história, Incrível. amor. Bah, que Adorei. legal. Adorei. E aí, enfim, foi aí que me levou para a alfaiataria. Depois, né, meu pai veio para trabalhar numa empresa aqui de confecção. Ele não aguentou muito tempo, ele voltou para aí, ele montou sua alfaiataria, né, Olha foi só. trabalhar. Ah, legal. E aí então daí que Sim. chegou até aqui. É onde a gente estava mesmo? Aí, então, é isso, essa dificuldade, assim, desses processos que tu passou com esses grupos que tu ajudou a montar e que em função de... Então, qualquer coisa, ontem mesmo no nosso ensaio lá da Orquestra Acadêmica que estamos fazendo para o Natal, com a regência do Fábio Alves, Que professor demais. Fábio Alves, né? Querido. Então, nosso querido Bitos. E aí eu fico sabendo de uma notícia que um menino que em 2022, que é filho de um músico também importante, né, que trabalha muito com vocês, que ele não queria nada com nada, não queria saber de música, e aí a gente também conseguiu construir lá uma turma de aprendizagem profissional, ou mais conhecido como Jovem Aprendiz, né, em música. Nós criamos esse curso lá também e pretendemos retomar, quem sabe, na Legal. sequência. É um trabalho importante. E esse menino que não queria muito e até foi no começo bem problemático e tinha que chamar os pais constantemente para lá. Olha. E aí ontem eu fiquei sabendo que ele acabou de ingressar na licenciatura em música. Que Então, legal, amor. Eu Olha acho que isso sempre foi o que me gente. alimentou, né? A fonte da juventude, de ver essa gurizada e de ver a transformação na vida dessas pessoas. E o pai desse menino é nada menos do que o Rodrigo Maciel, né? Que é o Ai, meu Deus, que parceiro. amor. Que é outro, E foi assim que começou também, Olha conosco lá, né? que é um cornetinha que assim, ó, O todas as Diguinho. vezes que eu chegava no ensaio da orquestra, eu nunca nem tinha falado com ele. Minha amizade com ele começa assim, ó. O primeiro concerto que eu toquei com eles foi com o Rodrigo, né? Não foi com a UX, mas foi o primeiro que eu fiz com o Rodrigo, foi o Tropicália, que era um concerto maravilhoso. Maravilhoso. lindo, né? Fizemos várias edições, Que né, foi amor? o que deu início aos concertos Aos da concertos primavera. Ó, da primavera que todo mundo ama. Meu Deus, aquilo ali Estávamos foi. juntos, né, na criação estávamos desse juntos. projeto. E eu cantava, a primeira música que eu cantava era o Disparada, do Geraldo Vandré, uma música maravilhosa, né? Aquela Linda, interpretação linda, linda. incomparável do Jair Rodrigues, né? Aham. E aí, dali em diante, todas as vezes que eu entro no palco. Posso ter que cantar música de cinema, qualquer coisa, rock, tem uma voz que sai lá do meio dos violinos. Prepare o seu E ele coração. faz de propósito. E eu olhava para aquele lá quieto, assim, aquela cara, eu dizia, bah, esse cara. E aí é o seguinte, hoje ele é nosso parceiro. Sim. E aí continua. Ele continua. Ele continua, ele vem lá de longe, ele chega, já bota a mão assim, tipo Zé Rico, assim. E sem dúvida. Prepare. Uma linda vinheta para tua entrada. Perfeito. É isso. perfeito. Ele é É uma a figura, a introdução. gente adora ele. É. Trabalhar com ele é uma bênção, né? Porque ele é todo, ele é um sensacional. Mas que idade tá o filho dele, gente? 17, eu acho, 18. Rodriguinho começou cedo. E O mais entrou na velho, né? E ele licenciatura. tem um outro pequenininho Sim. também, que é muito musical, né? Imagina O Rodrigo se é um não, absurdo. né? O Rodrigo O é um irmão absurdo, do Rodrigo também, o Wagner. Wagner, toca. Nossa. Meu Deus. Eles são muito maravilhoso. musicais, né? Eu acho que é toda essa gurizada. Lá atrás, o Bitos, o Ruderros, conhecer esses, né? A gente... É isso que te alimenta, amor. E Imagina que eu manter- fui com essa gurizada, eu, o maestro, então, o Jorge Inda, que dava aula para eles, e o Alex Zoltan, Claro, Venegas, sim, né? Lembra? sim, Eu acho claro, que tá lá imagina, pro Nordeste, o né? Leca. O Leca, é. O Leca, tu sabe que é o Leca, né? Sim. Irmão do Alan. Claro. E aí, que também conviviam lá com a gente, Aham. né? Ele trabalhou comigo lá, né? E a gente foi pro Uruguai, nós três, os únicos com mais de 18 anos, com 13, 14 piá, todos menores de idade, fomos até o Uruguai com essa orquestra Meu jovem. Deus, Olha que que legal. Fazendo concertos em Pelotas, Rio Grande e depois em Rocha.
Uau! Olha, que legal. Muito legal. Então demais. é sempre essa convivência de retomar, essa oportunidade de não deixar. Eu acho que o que a música fez por mim, o que eu aprendi, o que eu tive assim de possibilidade, um gringuinho vindo do interior falando todo errado, né? O que eu sofri de bullying na época, Sério? né? Eu só não sofri mais época não porque tinha existia. um outro alemãozinho que era Que pior também. que eu, né? Então Que era nós o que dois tu mais estávamos muito gostava, bem, né? Teu melhor amigo. Teu melhor amigo. Melhor amigo, né? Porque a gente loucura, vivia, claro. né? Sofria muito com Ai, bullying. gente. E aí isso causa bastante depressão, né? Em determinados Sim. momentos. E a assim, música te deprime a gente. salva. Não depressão, mas deprime, né? Sim. A gente em vários momentos. Sim. E aí quando eu encontrei na música um caminho, né? E é isso assim, eu hoje não sei o que é se não for Sem a fazer música. isso, né? Sem Que música. legal. E tu falavas aí quando nós viemos para a universidade, Aham. então lá em 2001, aí eu senti, aí até outras pessoas, foram muitas pessoas que marcaram a minha vida, né? Então eu tenho muitas pessoas assim muito queridas, né? E eu com certeza vou esquecer de muitos porque precisaria uns 10 Claro. programas aqui para lembrar de todo mundo. Mas outra pessoa marcante para mim, o Oswaldo Alquati, né? Opa, Do claro nosso que querido, sim. saudoso também, Alquati, Claro né? que sim. Também E ele outro disse assim, Moacir, aficionado. vai lá, ele que me incentivou, porque eu disse assim, agora eu vou para a URGS. Eu queria fazer bacharelado em oboé na URGS, né? E nós temos o Paulo Caloni que ele fez bacharelado em oboé na URGS sem ter tido uma aula com o professor de oboé. Uau! Né? Porque não tinha professor de oboé, Olha então eu queria isso, fazer, também, mas não cara. tinha, daí eles fecharam o curso. Então, como é que eu fazia? Eu fazia cursinhos para cá e para lá Sim. e tal, né? Fazendo os festivais de Ia verão. buscando. Ia buscando, estudei com importantes professores. Como né, era tive- muito mais difícil o Muito acesso, mais né? difícil. É, Sem exato. internet, sem nada. E aí o Alquati disse, olha, Moacir, vai firme que tu tem condição de fazer carreira na URGS, né? E aí eu disse, mas como fazer carreira se vou fazer numa instituição de ensino superior se eu não tenho nenhum, né? E aí eu disse assim, o que precisa, né, para fazer gestão? A gente precisa aprender gestão, né? E aí, em 2001, eu entrei no curso de administração de empresas. E era o chato lá da área... Tinha o pessoal das empresas, corporações, empresas, né, das metalúrgicas, do pessoal do comércio, dos serviços, eu era das artes, né? Todos os meus trabalhos eram baseados na... E até lá a gente criou um projeto importante, a gente tem falado sobre isso, né? Daqui a pouco a gente retomar, que é um processo que até outra pessoa também marcante, todos os reitores, por quem passei, mas o professor Risson que dizia que esse era a primeira palestra, o primeiro projeto que ele via, que os alunos não se fugiam antes do fim da palestra, eles ficavam até o final e pediam bis, né? A gente fez uma palestra que se chamava Orquestrando as Organizações. Eu queria entender o que era esse projeto. E foi com as profs lá, né, a Magda, a Elisandra, a Gabi também, né, com elas que eram minhas professoras lá na administração, o Branque, né, teu parceiro de juventude, aí, também foi meu orientador, né, do TCC. Olha. E ele era do marketing esportivo e eu do marketing cultural. E a gente Que legal! Bons debates lá na hora Imagina, claro que sim. Então, saudades do Branque também, né? Olha que legal. E foi marketing do juventude, né? Sim, nossa. Então, a gente criou, era na verdade, mostrar como uma organização se pode ou não ser uma orquestra, o papel de cada um, né? Mostrando, dissecando um pouco esse ente que é a orquestra, né? Tão grande. Então, a gente pegava, deixava já no palco um pouco mais separado os naipes ali, os primeiros violinos, segundos violinos, as violas, violoncelos, contrabaixos, madeiras, metais, a percussão, né? Uau. E o papel de cada um. Então a gente ia mostrando, e a importância, é importante aquele cara lá que tem uma varetinha na mão, se a gente trabalha com som, o único cara que não faz som nenhum, né? O máximo que ele vai fazer. O maestro? Meu Deus. Esse cara, precisa esse Olha cara que lá. interessante, sim, é uma analogia. O que faz? Nosso querido Manfredo também, hoje diretor artístico da OSPA. Da OSPA! Né? Que massa! Diego Biazibete, que começou também lá com o Oscar dos Reis e veio estudar teoria conosco e Agora largou o acordeon. Né? Foi Hoje, pro cello. Meu Deus. Maestro hoje fala dos cellos da OSPA. da OSPA. E agora regente do maestro, coro, né? assumiu no lugar do Manfredo. Isso, né? Que o demais. coro da OSPA. Que legal. Então, todas essas pessoas, isso é daí que eu me alimento, né? Então, daí é que surgiu essa proposta do Orquestrando as Organizações,
produções, que é fazer isso, mostrar a importância do trabalho em equipe. Eu acho que trabalha muito a diversidade de uma forma muito lúdica, né? Hoje, com as crianças, a gente com a orquestra jovem, a gente consegue ver isso, né? Trabalhar muito bem o que faz de bem a música. Porque a ideia não é formar todos músicos, né? Até saem alguns músicos, né? Sim. Mas a formação da personalidade das pessoas, claro, né? desses e jovens. Plateia mesmo E também, plateia, né? A gente que consuma a arte, cultura. É fundamental, né? Porque eu vejo também, assim, eu ia até te perguntar, eu não sei se tu tem noção de como é que funciona no exterior, assim, isso, mas eu vejo a dificuldade de manter essas estruturas financeiramente mesmo, né? Porque a gente depende muito, eu digo, até esses dias eu vi o próprio reitor da universidade falando, porque eles lançaram uns livros de músicas italianas e tal, do Italiano, né? Sim, do nosso... E ele comentando assim... Popular, que é um trabalho forte popular, espetacular. Cleudes e Pozenato, Cleudes, né? E agora Pozenato, com a organização, exatamente. então, do professor Gelson e do Anthony. Isso. Né? E ele comentou, no lançamento do 4º volume, né? Ele comentou assim, obrigada aos mecenas. Quer dizer, historicamente, o artista sempre precisou daquelas pessoas que gostavam da arte, que incentivavam a música, concretamente, né? E eu vejo assim que, claro, todas essas leis de incentivo que existem, elas têm origem no mecenato, né? E o quão difícil é, especialmente essas estruturas maiores, como uma orquestra. Como é que funciona lá fora? Tu tem um comparativo? Por que a gente tem tanta dificuldade, assim, né, de manter essas estruturas, de ser uma coisa um pouco mais fluida, mais fácil, né? Eu acho que assim, é exatamente esses entes maiores, né, que exigem hoje uma orquestra, como eu falei, né, já tivemos produções com 300 artistas no palco, Exato. né? Então, o que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer com cobrança de ingresso? É difícil, né? Como é que tu vai manter isso, né? Enquanto que daqui a pouco a música mais de projeção popular, com uma banda com 4, 5, 6 músicos, né? Um artista plástico, todos são merecedores, né, de muito apoio, né, não importa. Claro. Mas essas diferenças, eu acho que assim é uma dificuldade grande, porque daí os governos acabam se isentando, se retirando e deixando na mão da iniciativa privada, né? Isso. E aí são escolhas, né? Enfim, aí hoje tem, enfim, eu não quero entrar muito nessa seara, mas Sim. enfim, é essa dificuldade que se tem aqui num país ainda que está, digamos, em desenvolvimento, com muitas dificuldades, e aonde a arte não é prioritária, né? Claro. E tanto é que a gente vê que nas esferas de governo, seja municipal, federal, estadual, é o menor de todos os orçamentos, né? E eu digo mais que muitas outras áreas vêm beber dessa fonte ainda, né? Pois é. Porque a gente vê que os projetos têm muito envolvimento social, e nós temos as secretarias de Secretaria, social, sim, né? social, claro. De social, né? Enfim, várias outras áreas de educação, inclusive, né? Porque acaba a parte da educação artística, né? Está na Secretaria da Educação também. Então, vários projetos de educação, assim, que... Acabam né? entrando, né? E dentro do menor orçamento de todos, né? Porque ele é o menor de todos. Então, é realmente uma dificuldade. Mas a ideia é que nós não podemos esmorecer, né? Não desistir nunca, né? Indignação, sim, mas desistência jamais, né? Então, acho que é isso também que me traz. Elas não veem o valor da música, né? Quer dizer, tem muito isso de... poxa vida, se tem um menino que vê uma orquestra, se encanta com aquele som, alguma coisa, e vai querer tocar aquele instrumento, onde é que ele vai buscar isso? Como é que ele vai entrar nisso? Sim. E, plus, além disso, ele vai poder seguir essa carreira se ele escolher ser músico, e o que está destinado para ele nessa continuação dessa carreira. Entende? Então, isso tudo vem, assim, de um... Poxa vida, até hoje a gente ainda escuta assim, tá, mas o que tu faz para viver, né? Tu é músico? Tu trabalha com o quê? Né? A gente ainda, nós estamos em 2024. Porque eu tô meio mal de audição já. Então, isso é triste, essas histórias, assim, né? Essas histórias, assim, é valorização. Eu acho que parte dos próprios músicos, né? É importante que nós tenhamos essa clareza, né? De nos valorizarmos, né? Claro. Então, acho que isso é importante. Sim. E aí, a partir daí que tu exija as mínimas condições para poder desenvolver o teu trabalho. Então, Perfeito. isso é o que eu procuro sempre fazer, não sei, Sempre, dentro das nossas produções. Então, eu tento fazer isso, né? E então, são esses dois lados. Esse o profissional, porque
essas são todas as referências dessa gurizada que está vindo, né? Então, como é importante termos a referência. Claro. Quando nós temos essas referências, né, a tendência é sempre ampliar, é melhorar. Então, e é um trabalho que se faz a longo prazo, né? E música não se aprende de um dia para o outro, Meu né? Deus, Isso precisa tempo, né? E ontem, por acaso, nós tivemos ontem uma reunião de pais da Orquestra Jovem, né? Para finalizar o ano, nós teremos agora na quinta-feira, no dia 5, o último concerto, né, da Orquestra Jovem, e aí voltamos só em março, né? E esse apoio fundamental que a UX dá, a UX está mantendo isso, né? Mesmo sem lei de incentivo à cultura, tanto a Orquestra Acadêmica como a Orquestra Jovem, né? Ela vem mantendo fortemente, né? Então, só aí nós temos aproximadamente, com apoio da Orquestra Municipal de Sopro, Secretaria da Cultura. É verdade, né? Tem uma parceria Também aqui bacana. temos essa parceria. Nós temos em torno de 100 músicos, aí, 100 estudantes de música aí que estão girando em torno disso. Parabéns. Né? E o nosso coro também, que retomou as atividades, né? O coro Viver e o Sênior, né? E ontem, na reunião de pais, então, a gente estava falando sobre as nossas rotinas do ano que vem, o que a gente pretende, os nossos objetivos, o apoio que a gente busca com eles. E aí, no final, assim, nos emocionou muito o relato de alguns pais, onde eles falam, então, da mudança. Da mudança das crianças em casa. É isso. Isso é que marca demais. Claro, se tu tem uma criança que está em casa estudando um instrumento, ela não está na rua fazendo outra coisa, ela não está... E o que acrescenta, o que aumenta na personalidade dessa gurizada toda. Então, isso que nos dá energia para continuar e que a gente não pode parar. Parabéns, amor! Ai, boa, demais. Parabéns para vocês por terem... Acho que esse é o que me deixa sempre mais animado e motivado, né? E aí eu fico feliz que tem gente dando continuidade. Então, como teve lá no passado, né? Eu querendo estudar música, descobri como, aí era difícil, aí então encontrei essa gurizada toda que me reanimou a retomar, a dar continuidade. Essas pessoas que me deram essa oportunidade de seguir. Então tem esses professores que eu acabei de falar, os nomes deles, né? Hoje o Fábio no doutorado em educação, né? Já é mestre em educação, já encaminhando a finalização do seu doutorado em educação também, né? Legal. E são esses que dão continuidade. E aí a gente vê o Giovanni, né? Filho do Rodrigo, então, que vem aí e... não queria nada com nada e... É a garantia de que a gente vai ter continuidade, né? Amor. A UX também é um esforço grande, porque não é fácil. Mantém a licenciatura em música, a escola de música da UX, então tem várias ações. Então nos procurem lá, né? Claro que sim. É lá que a gente tem várias possibilidades e a gente precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Claro precisa que sim. É um trabalho coletivo, é um trabalho de muitas mãos, não é uma pessoa, né? E a música, ela é muito lúdica nesse sentido de ensinar isso, da diversidade do trabalho coletivo, né? Especialmente na música em todas as áreas. Claro. Né? E a ideia, assim, aí também perguntam, vocês não vão fazer, mas eu vou me fazer a pergunta, né? Qual é o estilo de música, né? Que vocês gostam, né? Vocês trabalham. Vocês veem pelo ecletismo da UX mesmo, né? Das orquestras. Sim. A gente só tem uma. Sendo boa, a gente está dentro. Sendo boa, a gente está dentro. Música boa. Isso aí, Moa. Sensacional. Moa, querida. Bom, Moa, estamos chegando no final e eu só queria dizer que aquele menino lá que chegou meio assustado, né? 50 anos atrás em Caxias, que ele é muito importante aqui para nós. Que bom que ele veio. E que bom que tu tá aqui entre nós. Tu é uma pessoa que engrandece muito a nossa cidade. Demais. A gente te admira muito e gosta muito, muito de ti. Muito obrigado. E agradece por todo esse teu trabalho e dedicação. Eu tenho que agradecer, porque a música que me deu esses amigos como vocês e muitos outros, né? É isso, é assim que eu estou aqui. Que amor. E viva o Ju. E viva o Caxias. Eu não existiria sem o outro, né? Sem dúvida, sem então dúvida. Assim sem dúvida. Obrigado por tudo, amor. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu amo muito vocês aí. Nós também. Igualmente. Essa alegria de estarmos juntos e fazermos música. Faremos muito mais. Faremos muito mais. Esse aqui foi o podcast Melodias e Memórias,
com o Moacir Lázari aqui com a gente. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, curte, deixe seu comentário, interaja com a gente. Esse podcast acontece com o apoio da X-Play TV. Nós somos Tita e Rafa. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Até o próximo episódio. Um beijo. Cada um no seu caminho faz girar a esperança ao andar, saltando muros, construindo seus moinhos, até o tempo de parar. A vontade, o sonho, a vida, o amor, tudo morre pra fazer nascer. Se eu me perder nos invernos deste mundo meu, vem sempre um novo dia me encontrar. A vontade, o sonho, o amor, tudo morre pra nascer. Se eu me perder nos invernos deste mundo meu, vem sempre um novo dia me encontrar.